do Ministério Jovem da PIB de Irajá. Eu sou o professor auxiliar da Escola Bíblica José Figueiredo e hoje nós vamos conduzir a lição 12, que trata de disciplina, a maturidade cristã. Antes de nós começarmos, eu quero convidar você a estar orando comigo. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor possa estar abençoando esse estudo. Abençoa nas nossas vidas e no nosso coração, Pai. Que nós possamos aprender a ser disciplinados na palavra, na oração, no trato com os irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos começar a lição lendo exatamente o texto básico que está em Provérbios 16, de 17 a 22. Quero convidar você a ler esse texto comigo agora. Diz assim: A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Falar de disciplina no Brasil é um pouco difícil, né? Porque nós somos considerados um povo indisciplinado, com lixo, com trânsito e outras coisas, com fila e tantas outras coisas, né? Infelizmente é assim. Mas quando nós falamos disciplina na vida espiritual, e é o que nós vamos tratar nessa lição, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a nossa vida, aquilo que nós temos que fazer realmente na nossa vida espiritual. E assim, dentro desse escopo de estudo, nós vamos falar um pouco também das brincadeiras de mau gosto. Disciplinar aquilo que eu brinco, disciplinar aquilo que eu coloco em rede social. E é um assunto bem atual mesmo. É um assunto que todo dia passa, eu mando WhatsApp, será que eu tenho ofendido meu irmão? Então nós vamos tratar disso nessa lição. E uma coisa importante é que em tudo eu sou livre pelo sangue de Jesus. A minha liberdade é pelo sangue de Jesus. Então, eu tenho liberdade para brincar, tenho liberdade para falar, para interagir com meus irmãos, com meus amigos, porém, precisa de uma disciplina. Porém, preciso às vezes dar um basta, dar um para, dar um stop em algumas coisas que eu mando, algumas coisas que eu brinco. O título dessa lição é exatamente isso. Tá? E nesse contexto todo, nós vamos dividir a lição em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o valor da disciplina. Segundo, vamos falar sobre a característica da disciplina. E terceiro, nós vamos falar sobre a recompensa da disciplina. Então, nós vamos começar a falar um pouco sobre o valor da disciplina. Mas que valor é esse? O valor da disciplina é quando eu trago a disciplina do mundo corporativo, do meu trabalho, da faculdade, de outras áreas que eu tenho na vida, é normal, todos nós temos, né? Então, quando eu sou um homem ou uma mulher, um jovem, disciplinado em qualquer assunto, querido, eu tenho grande possibilidade de ir à frente. Por quê? O mundo, ele procura muito as pessoas disciplinadas. O mundo não quer saber de pessoas indisciplinadas. Nós não estamos falando aqui somente de quartel, de militar, não, de todos os aspectos. Precisamos de pessoas disciplinadas. E quando nós tratamos desse assunto, sobre o valor da disciplina, nós temos vários estudos que dizem o seguinte, que a disciplina fora, ela afeta diretamente a minha vida ministerial, a minha vida na igreja. Mas por quê? Porque eu sendo uma pessoa disciplinada no esporte, por exemplo, né, eu sendo uma pessoa que eu corro, treino sempre, querido, a disciplina já vai estar assim muito transpirando na minha vida. Então, por isso é que nós podemos afirmar o seguinte, que a disciplina fora da igreja, ela afeta diretamente a minha vida ministerial. E nós temos assim a certeza
que quando você é disciplinado fora, quando você é disciplinado na faculdade, no seu trabalho, Deus te usa no reino. Deus te abençoa, porque é exatamente assim. É desse jeito que Deus faz. E mais uma coisa que nós queremos falar sobre o valor da disciplina é que quando eu tenho a palavra disciplina e discípulo, é interessante que é a mesma raiz. Então, eu tenho assim uma conclusão a chegar, que a disciplina e o discípulo, eles caminham juntos. E foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles precisaram ser disciplinados, precisaram mudar totalmente o que faziam, disciplinar e seguir Jesus. E é desse jeito que Deus nos espera no reino dele. E o segundo aspecto que nós temos é a característica da disciplina. Bem, característica, caráter da disciplina. Primeiro, a definição de disciplina é o seguinte: disciplina, obedecer ordens, acatar ordens, e uma outra definição é comportamento. Bem, acatar ordens e receber ordens, tudo isso é uma disciplina totalitária, de fora, é uma disciplina que realmente não nos interessa estudar, porque essa disciplina é artificial. Alguém te manda, você faz, quando eu olhei, não tem ninguém, não faço. Não, nós queremos a disciplina que vem de dentro para fora, que ela é conduzida pelo Espírito Santo, que é o comportamento. Exatamente isso. Bem, e dentro da disciplina, das características da disciplina, nós queremos citar alguns tipos de brincadeiras de mau gosto. Alguns tipos de brincadeira que acontece no teu trabalho, acontece na tua casa, acontece na igreja, acontece no ministério jovem e tantos outros lugares que acontece. Bem, primeiro é quando eu trato o meu irmão, quando eu trato assim no íntimo do meu irmão, eu afeto o íntimo dele. Quer ver um exemplo? O irmão tem algum defeito físico, eu chamo ele por esse apelido. Olha só, eu não sei nem o que vai afetar lá no íntimo dele, mas a moral dele, mas Deus está vendo. Então, esse tipo de disciplina é que Deus requer de nós, para nós termos cuidado com esse tipo de brincadeira. Você quer ver outro tipo de brincadeira de mau gosto? Quando nós humilhamos o nosso irmão, lembrando do passado. Coisas assim, eu, você e tantos outros irmãos, fizemos algo no passado que não conhecíamos a Jesus. Mas aí vem o irmão e toca naquela ferida, mexe lá no íntimo do nosso irmão. Misericórdia. Esse é um outro tipo de brincadeira que nós temos que ter muito cuidado e disciplinar também. Outro tipo de brincadeira é brincadeira com você afetar a integridade da pessoa. E você quer ver como que isso acontece? Quando marido e esposa, tá? Marido e esposa. E chega e fala, esse sem cabeça, esse sem memória, e o marido fala da esposa, essa mulher não sei o que lá, e coloca tantas coisas. Misericórdia, também está fora. Mas eu quero tratar de um tipo de brincadeira, que essa aí é a mais importante de todas, nós tomarmos cuidado, que é profanar as coisas de Deus. Sabe, querido? Muito cuidado com isso. Porque quando você profana as coisas de Deus, nós temos assim, abre-se na nossa vida uma porta muito ruim. Por quê? Nós não podemos fazer piada com o nome de Deus, é o que mais tem. É o que mais tem, piadas com o nome de Deus, brincadeiras com o nome de Deus, brincadeiras com a igreja, né? Eu mesmo já passei por uma brincadeira assim constrangedora, no meio de uma reunião, um companheiro virou para mim e falou, eu vou abrir uma igreja com o meu amigo aqui, porque nós dois vamos ficar ricos. Misericórdia, a pessoa não tem nem noção que está profanando o nome de Deus, né? E eu queria convidar você a ler comigo Efésios 5,
né, para nós lermos o que a Bíblia fala sobre profanar as coisas de Deus. Tá gravando já. Vamos ler Efésios 5, de 3 a 7, o que a Bíblia fala sobre nós profanarmos as coisas de Deus. Quero convidar você a ler comigo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês não podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Querido, a palavra é bem clara. Não participe dessas coisas. Passamos por situações que as pessoas riem. No próprio Facebook, dá um joinha lá. Não faça isso. Não compartilhe, tá? Fuja dessas coisas. E por fim, nós vamos falar sobre a recompensa da obediência. E que recompensa é essa? Da disciplina. A recompensa da disciplina, que é a obediência à palavra de Deus, um coração quebrantado e obediente à palavra de Deus, tá? A esperança daquele que tem disciplina. Por que esperança? Porque muitas vezes passamos por situações e circunstâncias que não temos esperança. Mas aquele que é disciplinado em ler a palavra, aquele que é disciplinado em estudar a palavra, em orar, em estar na igreja, esse sim tem a esperança de Deus. Tá? Então eu quero deixar assim para você que a recompensa da disciplina são muitas coisas. A recompensa de conhecer a Deus, a recompensa de você buscar a Deus, a recompensa de muitas coisas no reino de Deus. E por fim, nós queremos encerrar essa lição lendo Hebreus 12, 11. E eu quero que você também leia comigo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Bem, queridos, quero assim encerrar essa lição dizendo para vocês o seguinte. A conclusão dessa lição, ela é direta ao assunto. Primeiro, disciplina de leitura da palavra. Como que eu faço isso? Como que o atleta disciplina a vida dele correndo? Correndo. Então, você disciplina a sua vida lendo a Bíblia, leia a Bíblia, sabe? Não saia de casa sem pedir uma palavra de Deus. Não saia de casa sem pedir uma direção de Deus por meio da palavra. Segundo, disciplina de oração, né? Tem um tempo para orar, tem um tempo reservado para buscar a Deus em oração, tem um tempo reservado para, assim, colocar a sua vida diante do Senhor. E o terceiro é disciplina do silêncio. O que é isso? É a disciplina de você estar meditando, de você estar ficando quieto. Nesse mundo tão agitado, esse mundo tão corrido, nós precisamos disciplinar nossa vida no silêncio. E muitas vezes, brincadeiras de mau gosto, roda, alguma coisa assim, precisamos também disciplinar o silêncio e dizer não, ou você sair e abandonar. E por fim, a disciplina da pontualidade. Epa! Disciplina da pontualidade, queridos. Precisamos também ter essa disciplina na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus conta comigo e Deus conta contigo. Mas Deus conta na hora certa. Então, a pontualidade no trabalho, pontualidade na igreja, pontualidade no Chega Junto, pontualidade na escola bíblica, e aí vai a pontualidade, tá? Então, eu quero deixar essa mensagem com você e quero dizer para você que
essa lição termina com o título dela assim, que diz: Disciplina à maturidade cristã. Quando nós chegamos nesse nível, sabe, querido, eu quero dizer para você que nós estamos no nível cristão, no nível de maturidade excelente para Deus. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você aqui. Que Deus te abençoe assim muito a sua vida. Em breve nós estaremos juntos, tá? Por enquanto estamos cada um em sua casa, a igreja expandido em tantos lugares, mas em breve estaremos juntos na Escola Bíblica Dominical e na igreja. Deus te abençoe.